Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Enauta para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o CEO da companhia, o Sr. Lincoln Rumenos Guardado, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Lincoln, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado por participarem conosco da teleconferência para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2019 da Enauta. Quero iniciar com boas notícias desse trimestre, já que finalizados com sucesso as intervenções nos poços, o que nos levou à produção desses 3 poços em Atlanta, onde dobramos a produção de óleo em relação ao ano passado e chegamos aos 30 mil barris por dia, 100%, que é a capacidade máxima do FPSO desse sistema de produção antecipada. Com isso, o consórcio aprovou o início das tomadas de preço para fretamento de um FPSO com capacidade entre 50 a 70 mil barris de processamento de óleo para a implementação do sistema definitivo. Essa é uma excelente notícia para todos nós. O SD, que prevê a perfuração de até 9 poços adicionais e será implementado por fase. Na primeira, devem ser perfurados 5 poços até o final de 22, quando se espera o início da produção. 5 poços adicionais. E mais 4 poços a partir de 2023. Totalizando dessa maneira 12 poços para o sistema definitivo de produção do campo de Atlanta. Para esta produção e para esse número de poços e custos adicionais, a companhia está prevendo um investimento total da ordem de 1 bilhão a 1,5 bilhão de dólares para os 5 poços ou para os 9 poços, respectivamente. Na bacia de Sergipe-Alagoas, adquirimos mais 3 blocos adjacentes aos 6 atuais, no primeiro leilão de oferta permanente da ANP, realizado este ano, em parceria com os nossos sócios Exxon e Murphy. O valor total dos bônus de assinatura para esses blocos foi de 7,9 milhões de reais, sendo a parcela da Enauta de 2,4 milhões líquidos e que deverão ser pagos no início do ano que vem. É sempre bom destacar que esta nova aquisição reflete o otimismo que projetamos para a exploração desta bacia. De maneira bastante rápida, vou passar então, desta introdução, vou passar a palavra a Paula, que entrará em maior detalhe sobre os nossos ativos nos próximos 3 slides, e que, posteriormente, comentará sobre os resultados financeiros alcançados neste trimestre e ao longo do ano de 2019. Paula, por favor. Obrigada, Lincoln, e boa tarde a todos. No slide 3, apresentamos os destaques de Atlanta. Importante aqui, além do que já foi comentado, é destacar a redução do desconto do nosso óleo em relação ao Brent, que encerrou o trimestre na casa de 10 a 12 dólares por barril, incluindo os custos de logística para a entrega do óleo na refinaria. Mas atualmente já estamos com apenas 1 dígito de diferença em relação ao Brent e seguimos em trajetória de queda. A estratégia de marketing do nosso óleo tem sido bastante eficaz. Temos conquistado novos e relevantes clientes localizados no Golfo do México, costa oeste americana e também na Índia e Singapura, o que demonstra um interesse crescente de refinadores pelo óleo de Atlanta e nos dá o conforto para a colocação do nosso óleo no sistema definitivo. Para Atlanta, conforme já divulgamos no fato relevante de 3 de outubro, e com base na produção dos 3 poços em operação, projetamos uma produção média para o SPA de 28 mil barris de óleo por dia, com margem de variação de 10% para mais ou para menos.
Esse valor já leva em consideração a interrupção da produção para manutenção programada do FPSO de aproximadamente 20 dias, que ocorrerá no primeiro trimestre do próximo ano, sem custos adicionais para o consórcio. Outro destaque foi a redução de 44% no nosso lifting cost médio, para 16,5 dólares por barril, comparados a 29,6 dólares por barril no segundo trimestre de 2019. Lembrando que a partir desse mês de novembro, os custos operacionais já passarão a ser de 480 a 500 mil dólares por dia, e ficarão flutuando de acordo com algumas variáveis, em grande parte atreladas ao preço do Brent. Nesse trimestre, registramos também a devolução do campo de oliva para a ANP, devido à baixa atratividade financeira e à obrigação de investimentos anteriores à implantação do sistema definitivo de Atlanta. O impacto da devolução foi de R$ 800 mil, integralmente reconhecidos nesse trimestre. No slide 4, falamos de Manati. Com o religamento das usinas termoelétricas, a demanda de gás aumentou a partir de agosto, e nossa expectativa é que ela se mantenha alta no quarto trimestre. A produção média diária de gás no trimestre ficou em 3,8 milhões de metros cúbicos por dia, inferior ao mesmo trimestre do ano passado. Também divulgamos novo guidance de compensação financeira equivalente à produção de 3,8 milhões de metros cúbicos por dia para 2019. Para 2020, estimamos uma compensação financeira equivalente à produção média de 2,8 milhões de metros cúbicos por dia, com variação de 10% para mais ou para menos. O contrato de venda de gás garante recebimento mínimo, independente da produção, já que possui cláusula de take or pay. Essas projeções refletem o declínio natural do campo de Manati, em produção desde 2007. Entrando agora na parte dos destaques financeiros, no slide 5, vocês podem ver que a nossa receita cresceu 72% trimestre a trimestre e 42% no ano a ano, em função tanto do incremento da produção quanto da redução do desconto do óleo de Atlanta, conforme já mencionei. No gráfico de pizza, vocês podem ver que a gente inverteu o nosso mix de receitas e a Atlanta já representa 2/3 da nossa receita nesse trimestre, mais do que compensando a queda da produção média de Manati observada até agosto. No slide 6, temos a análise dos custos. Os custos operacionais totais subiram 64% na comparação entre o terceiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2018, menos que a receita no período, já incluindo aí o impacto no trimestre de 58 milhões de reais referentes às intervenções nos poços do campo de Atlanta. Tivemos vários impactos com a adoção do IFRS 16, aumento de 62,9 milhões de reais nos custos operacionais, parcialmente compensados pela depreciação de 52,7 milhões de reais. Deste montante, 29,8 milhões de reais referem-se ao impacto positivo nos custos referentes à adoção do IFRS 16 em contratos do campo de Manati. Com isso, o aumento líquido nos custos em função da adoção da nova norma contábil do IFRS 16 foi de 10,2 milhões de reais. Vale destacar aqui também que os custos operacionais do campo de Manati caíram 45% em relação aos 9 meses de 2018, refletindo menores royalties, menores participação especial, PID e depreciação, devido à produção média no período. No slide 7, temos as despesas gerais administrativas e gastos exploratórios. As despesas de G&A estão em trajetória de queda. Nós somos uma empresa enxuta e sempre buscamos maior eficiência operacional. A queda, tanto no trimestre quanto no período de 9 meses, se deu principalmente em função da reversão de opções de ações outorgadas a funcionários que foram desligados da companhia. Com relação aos gastos exploratórios, o aumento no trimestre refere-se principalmente à provisão de 27 milhões de reais decorrentes de penalidades contratuais pelo não atendimento aos percentuais mínimos exigidos de conteúdo local para o bloco BM-Cal5, que foi devolvido à ANP em 2015. O operador do consórcio do bloco BM-Cal5 apresentará defesa administrativa junto à ANP no devido prazo legal.
Tal defesa contemplará, dentre outros pontos, a suspensão desse processo diante da possibilidade de realização de um termo de ajustamento de conduta, TAC, conforme possibilidade ainda em discussão. A Enalta está provisionando a sua participação nessa multa no valor de R$ 27 milhões, aguardando a finalização do processo administrativo. O aumento também considera o gasto de R$ 800 mil com a devolução do campo de oliva e demais gastos com processamento de sísmica e estudos para licenciamento ambiental para perfuração nos blocos de Sergipe e Alagoas. No slide 8, vocês podem ver a rentabilidade medida pelo EBITDAX e lucro líquido. Do ponto de vista comparativo, ambos os períodos foram influenciados pela base de comparação mais alta em 2018, em função de parte do ganho com a venda do bloco BMS8 ter sido registrada nesse período. Por outro lado, nesse trimestre, o EBITDAX teve impacto positivo com a adoção do IFRS 16 em função dos custos operacionais, desconsiderando a depreciação, e subiu 60%, totalizando R$ 188 milhões. Excluído esse efeito, o EBITDAX no terceiro trimestre de 2019 seria de R$ 126 milhões. Na comparação dos 9 meses, o destaque é a estabilidade do EBITDAX, mesmo considerando o efeito não recorrente da venda do bloco BMS8 em 2018, como resultado direto do aumento da produção e melhor precificação do óleo de Atlanta. Já o lucro líquido do terceiro trimestre de 2019, de R$ 42 milhões, registrou queda de 24,6% em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo especialmente a provisão da penalidade do bloco BMCOL5, que afetou os gastos exploratórios, como eu mencionei há pouco. No slide 9, falamos de caixa e endividamento. Encerramos o trimestre com uma sólida posição de caixa de R$ 1,5 bilhão. Com relação ao nosso endividamento, reduzimos nossa dívida total em quase 12% em comparação com o terceiro trimestre de 2018. Mesmo contando com a geração de caixa do SPA de Atlanta e com os recursos próprios da Enalta para financiar os investimentos necessários no sistema definitivo de Atlanta, estamos estudando outras formas de alavancagem para esses investimentos, utilizando fontes de capital de longo prazo de terceiros. Além de formas tradicionais, como debêntures e bonds, também consideramos outros modelos focados no projeto, como o Reserve-Based Lending, um financiamento cuja estrutura de garantia se baseia no valor das reservas da concessão, e o repagamento do financiamento vem das receitas provenientes da venda do óleo produzido no campo. Com isso, estaremos otimizando nossa estrutura de capital e mantendo a liquidez da companhia. Vou passar agora a palavra para o Lincoln, que falará do nosso CAPEX e perspectivas futuras da companhia. Lincoln. Obrigado, Paulo. Seguindo para o slide 10, CAPEX. Vocês podem ver que a abertura dos investimentos projetados para 2019 e 2020 nessa figura. No terceiro trimestre, o CAPEX totalizou 13 milhões de dólares, com a maior parte, ou 78%, despendidos no campo de Atlanta, no valor de 10,2 milhões de dólares. Deveremos encerrar o ano de 2019 com um CAPEX total de 63 milhões de dólares, conforme projetado, em comparação com 73 milhões de dólares de 2018. Que foi o ano em que tivemos os investimentos em Atlanta nos primeiros poços, antes do início da produção, especificamente a interligação dos poços ao FPSO. A maior parte desses investimentos projetados para 2019, ou cerca de 42 milhões de dólares, referem-se ao campo de Atlanta, já incluindo a perfuração do terceiro poço, que, por sinal, ficou abaixo do nosso budget esperado. Os recursos restantes foram direcionados principalmente para os investimentos nos blocos da bacia de Sergipe e Alagoas. Para 2020, temos um programa agressivo de investimentos, orçado em 125 milhões de dólares, que é praticamente o dobro do nosso CAPEX de 2019. Aproximadamente 70% desses gastos, ou 90 milhões de dólares, já foram alocados para o desenvolvimento do campo de Atlanta, à medida que evoluímos no SPA para o sistema
definitivo. Também estamos planejando iniciar as aquisições de equipamentos visando a perfuração futura de um poço na bacia de Sergipe-Alagoas. No slide 11, trazemos os destaques dos nossos outros ativos exploratórios. Como já mencionado no início, realizamos neste trimestre a aquisição de 3 poços, ou 3 blocos, na verdade, adicionais na bacia de Sergipe-Alagoas. E mantivemos nossa participação. Portanto, temos agora 30% de 9 blocos naquela bacia. O consórcio vai continuar avaliando os dados sísmicos dos primeiros 3 blocos já recebidos e os dados definitivos deverão estar processados ao longo de 2020. O pedido de licença ambiental para a operação de perfuração na área já está em andamento junto ao IBAMA e pretendemos iniciar no programa de perfuração entre o final de 2020 e o início de 2021. Com relação ao processo de farm-out dos blocos de Pama e Foz do Amazonas, ele foi interrompido em função da incerteza quanto à data de obtenção da licença de perfuração. Vale destacar que recebemos manifestações de interesse de diversas companhias e devemos retomar esse processo na medida que haja progressão nas licenças de perfuração. Não necessariamente só da nossa área, mas de toda a margem equatorial, já que isso é, sem dúvida, um componente importante para qualquer decisão de investimento das companhias e nossa também. E ainda em relação aos blocos do Espírito Santo, a Equinor, nosso parceiro, informou ao consórcio que decidiu não continuar nas concessões. São 2 blocos. E com isso, a Enalta e a Petrobras prosseguirão com os trabalhos de avaliação dessa área, sendo que a Petrobras assumiu a parte da Equinor e deverá ser a nova operadora desses blocos. Muito bem. Seguindo para o último slide, eu queria reforçar aqui que a companhia está acompanhando muito de perto a retomada do setor de petróleo e gás no Brasil. Realmente, num círculo virtuoso, que não para só no upstream, se prolongando para o downstream, midstream e toda a cadeia de energia aqui no Brasil. No entanto, nosso setor é hoje uma das principais alavancas de expansão de nosso país. E a Enalta está muito bem posicionada para seguir crescendo nesse cenário. Como eu falei no início, nós dobramos a produção, sobretudo com a Atlanta, e em pouco mais de um ano. E agora estamos nos preparando para dobrar novamente até o final de 22 e início de 23. A oferta de petróleo pesado vem caindo com a queda na produção da Arábia Saudita, na verdade o controle da produção, Irã e Venezuela. Sabidamente, áreas que produzem petróleo pesado também, e que foi o principal item do corte da OPEP. Ao mesmo tempo, a indústria naval global vem se preparando para a implementação da regra IMO 2020, que vai reduzir o teor de enxofre no bunker para navios para 0,5%, de 3,5% para 0,5%. O nosso óleo de Atlanta é um óleo pesado, sim, porém com apenas 0,35% de teor de enxofre, ou seja, a demanda por ele está em alta, o que tem levado, inclusive, à redução significativa do desconto em relação ao Brent, como a gente já havia comentado. Também do ponto de vista do setor de gás, o governo federal lançou um novo mercado de gás, que é um programa voltado a dinamizar o mercado de gás natural, por meio de maior competição, incentivo a investimentos em infraestrutura e escoamento, processamento, transporte e distribuição, ou seja, toda a cadeia de valor. O programa também vai buscar um melhor aproveitamento do gás oriundo do pré-sal, em que também deverá se inserir, ao longo desses próximos anos, a bacia de Sergipe-Alagoas, sabidamente portadora de gás e onde detemos participação em 9 blocos. Mas eu ressalvo que
o objetivo principal dessa bacia continua sendo óleo e óleo de excelente qualidade. Portanto, estamos bastante animados com nossas perspectivas e quero reforçar aqui que teremos uma forte expansão nos próximos anos, com o sistema definitivo de Atlanta e o início da perfuração em Sergipe Alagoas. Reforço que a Enalta é uma especialista em Brasil e temos um sólido track record no estabelecimento de parcerias comerciais com empresas globais que estejam no país ou ingressando no país. Também seguimos interessados em adquirir participação no pré-sal, como uma estratégia de médio e longo prazo, e que esteja em consonância com nossa capacidade financeira de curto e também de longo prazo. Com isso, agora eu quero iniciar com vocês a sessão de perguntas e respostas. Operadora, por favor. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta é de Leonardo Marcondes, do Itaú BBA. Boa tarde, Lincoln. Paula, obrigado por pegar minhas perguntas. Bom, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao desconto em relação ao Brent em Atlanta, tá? Vocês mencionaram que caiu para um valor de entre 10 e 12 dólares por barril no final do terceiro tri e que continuou caindo ainda mais nesse quarto tri, né? Mas eu gostaria de saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor em relação ao que vocês já estão vendo nesse tri e quais são as expectativas para o ano que vem, ainda mais com a implementação do IMO aí, né? Bom, minha segunda pergunta é relacionada ao sistema definitivo de Atlanta. Queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor aqui, tá? Saber como vocês estão vendo o mercado de FPSO e quando vocês esperam finalizar / anunciar a contratação desse sistema definitivo, tá? Essas são minhas perguntas. Obrigado. Leonardo, eu vou passar aqui para o Danilo, que vai responder para você, e se precisar aí de algum outro suporte, aqui Paulo e eu entramos, tá bom? Bom dia, Leonardo. Quanto ao desconto de Atlanta, como mencionamos, o desconto trimestre passado foi entre 10 e 12. Já estamos operando este mês de outubro e novembro com descontos abaixo de 10, somados à qualidade do óleo e a logística. Temos observado que óleos semelhantes aos nossos têm sido negociados a valores de Brent, né? E é essa meta que nós queremos atingir. Por enquanto, estamos observando a queda, está existindo essa queda, mas preferimos não dar números, porque, de qualquer maneira, é sempre praticamente uma disputa de ofertas quanto ao desconto do Brent, e nós analisamos cada carga. Então, a sinalização é abaixo de 10 hoje, mas baixando a cada carga. Quanto ao FPSO, o que falta para nós lançarmos o BID, que já está aprovado pelos sócios e pelo nosso board, é finalizar a documentação referente a todo o sistema que nós vamos bidar. Ou seja, não será somente o FPSO, mas FPSO, sistemas submarinos, ou seja, equipamentos, linhas de umbilicais de controle e poços. Então, nós contratamos, mês passado, uma companhia de engenharia que fará a revisão final dessa documentação e pretendemos lançar todos simultaneamente, ainda esse ano, ok? Perfeito, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. A próxima pergunta é de Gabriel Barra, do Banco UBS. Olá, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho algumas perguntas rápidas aqui. A primeira sobre a Atlanta. Você tem um contrato hoje com a Shell para a venda desse óleo produzido em Atlanta. A minha pergunta é se teria alguma possibilidade de
continuar com esse contrato pós-sistema definitivo, ou você teria que fazer um novo contrato? Como que funcionaria isso? Segunda pergunta, o OPEX de Atlanta, referente à intervenção dos 2 primeiros poços, tinha sido falado um valor em torno de 45 milhões de dólares, acabou que veio um pouco abaixo desse valor. Acredito que teve um pouco de eficiência, um ganho de eficiência nessa conta, mas tem alguma coisa que pode ter escorregado para o próximo trimestre. Minha pergunta é essa. E em relação à PAMA e Foz do Amazonas, existe alguma data, target, para tentar resolver esse problema com os órgãos ambientais? Obrigado. Ok, Gabriel. Vamos lá. Shell é o nosso contratado para negociar o óleo do SPA. Então, durante a operação do Petrojal no SPA, a Shell fará toda essa operação. Há, sim, possibilidade de continuidade da Shell, mas, de qualquer maneira, isso prevê pelo JOA um bid. Então, ao final do SPA, ou um pouco antes, nós podemos, dependendo da posição dos sócios do consórcio, fazer uma negociação direta com a Shell, que prevê uma extensão, ou partir para um bid. Então, estão abertas essas 2 possibilidades. Quanto à intervenção, diferentemente da perfuração do poço, onde tivemos, se vocês estão lembrados, uma pescaria e cerca de 16 dias de paralisação por condições de mar, nós não tivemos nenhuma interrupção nas 2 intervenções. Elas foram limpas, rápidas, eficientes, e isso nos deu aí aproximadamente 10 milhões de dólares de economia. Não tivemos nenhuma interrupção para nenhum trabalho de posicionamento de equipamento subsea, nem durante a intervenção da sonda. Isso é que propiciou a economia e, logicamente, uma operação bem eficiente. E com relação à margem equatorial e o que está ocorrendo, o Mendes vai falar um pouquinho para você, Gabriel. Para você. Boa tarde, Gabriel. O processo de licenciamento na margem equatorial, a gente tem feito bastante reuniões frequentes com o IBAMA. A gente tem atualizado os estudos, né, que foram apresentados na época da solicitação da licença. A gente tem feito uma priorização para o IBAMA. Eles têm perguntado para todos os operadores em relação a quais as priorizações em termos de projetos de cada companhia, de cada consórcio. No nosso caso, a gente tem uma priorização para a área de PAMA, né? A gente tem feito um esforço muito grande de atualização de estudos, de novos estudos, para atender a toda a demanda do IBAMA. E a gente está como a nossa intenção de, no final do ano que vem, início de 2021, a gente está com essa licença para PAMA, né? De maneira que a gente possa, como o Lincoln falou anteriormente, a gente possa prosseguir na questão do farm-out, né? E conseguir os sócios que a gente necessita para prosseguir e realizar as operações de perfuração na área. A gente tem a área como bastante atrativa, a área de PAMA e Foz, e a priorização junto ao IBAMA foi para a área de Pará-Maranhão. Ok, pessoal, muito obrigado pelas respostas. A próxima pergunta é de Rodrigo Almeida, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Eu tenho 3 perguntas aqui do meu lado. A primeira pergunta é em relação ao lifting cost de Atlanta. Se vocês pudessem dar um pouquinho de cor do que a gente pode esperar indo para frente, né? Já que a gente vai ver uma combinação de custos maiores, de afretamento e uma produção também maior, na faixa de 30 mil barris por dia, como vocês comentaram. Se vocês veem esse lifting cost ficando estável ou se vocês acham que ele pode possivelmente cair ainda mais. Minha segunda pergunta aqui é em relação aos 50% da barra em Atlanta. Se vocês veem uma possibilidade de eventualmente adquirir uma participação do lado deles. Acho que se vocês pudessem compartilhar com a gente aqui o que é que vocês achariam de uma eventual oportunidade, seria interessante. E minha terceira pergunta aqui é relacionada à alocação de capital, que ficou claro aqui que vocês querem otimizar a estrutura, mas você já tem em mente alguma meta de alavancagem depois do sistema definitivo de Atlanta? Assim, em outras palavras, qual porcentagem do sistema definitivo vocês pensariam em financiar usando dívida? Obrigado.
Ok, Rodrigo. A Paula vai te responder a respeito do lifting cost e vai aproveitar e já vai te dizer como é que a gente pensa a parte de funding para a Atlanta, e depois eu retorno com a sua segunda pergunta sobre a barra. Oi, Rodrigo. Bom dia. Com relação ao lift cost de Atlanta, a gente está falando agora, a partir de novembro, de um custo operacional entre 480 e 500 mil dólares por dia. Isso porque o contrato de afetamento da FPSO ele retoma as tarifas aos valores originais, né? A gente termina aquele período dos primeiros 18 meses, onde a gente tinha um desconto associado a esse contrato. E ele tem algumas variáveis que podem modificar um pouco esse custo, uma grande parte delas associada ao Brent. Partindo desse custo base, né, de entre 480 e 500 mil dólares por dia, e o nosso guidance de produção em torno de 28 mil dólares, 28 mil barris por dia, a gente está falando aí num lifting cost de 18, 19 dólares por barril. É isso que a gente espera aqui para frente. Agora, lembrando que esse custo ele tem algumas variáveis, como a gente colocou, contratuais, que podem trazer alguma mudança ao longo do tempo. Mas o que a gente está vendo é algo em torno de 18, 19 dólares por barril. Com relação, passando para a sua terceira pergunta, e depois eu volto ao Lincoln para falar sobre a nossa estratégia em relação à Atlanta, da participação da Barra, inclusive. Com relação à alocação de capital para a Atlanta, eu acho que agora, para o definitivo, a gente vê grandes chances de alavancar o projeto, né? Dado que uma boa parte dos riscos associados à implementação do projeto já foram mitigados, a gente já conhece o comportamento reservatório, a produtividade dos poços, as notícias foram cada vez melhores associadas a esse campo, então a gente vê aí um espaço importante para alavancar e melhorar a nossa estrutura de capital, porque hoje a gente está muito focado em capital próprio nos nossos projetos. Para o definitivo, acho que a gente consegue alavancar em torno de 60% do CAPEX que a gente tem. Isso grandes números, são as primeiras modelagens que a gente está fazendo, mesmo porque o próprio desenho do definitivo ainda está sendo discutido internamente. A gente ainda está definindo o tamanho do FPSO, acho que tudo isso passa pelo bid do FPSO, a contratação do FPSO, qual é o tamanho do FPSO, qual é a curva de produção. Então, em grandes números, eu diria que a gente tem uma alavancagem aí em torno de 60%, ou podendo ser um pouquinho mais do CAPEX, 60%, 70% do CAPEX, o que leva a gente a níveis de dívida líquida EBITDA em torno de, sei lá, 1,5 a 2, né? Então, assim, patamares ainda bastante confortáveis de alavancagem do projeto. Mas, de novo, esses números eles ainda estão sendo discutidos dependendo do desenho que a gente tenha para o projeto. A gente vai ter um FPSO de 50, de 70 mil barris, a gente vai perfurar de fato os 9 poços adicionais e terminar com 12 poços, né, já que a gente vai ter esse projeto faseado. Então é importante também que a gente vai ter primeiro a perfuração de 5 poços e aí, num segundo momento, a perfuração de até 4 poços adicionais. Então, a geração de caixa dessa primeira fase também ajuda a gente a financiar os últimos 4 poços. Então, tudo isso entra dentro da equação do projeto. Mas a gente está vendo aí uma perspectiva boa para alavancagem, o que melhoraria muito a estrutura de capital da companhia. Vou passar para o Lincoln agora para comentar sobre a participação em Atlanta. Bom, Rodrigo, de fato, é sabido que a Barra tem o interesse em vender a sua participação no campo de Atlanta, e o que a gente tem verificado nesses últimos 2 anos, talvez, mas sobretudo nesse último ano, é um incremento, uma valorização, na nossa opinião, brutal de Atlanta. Realmente, a Atlanta se tornou hoje um grande negócio, né? Nós temos uma estabilidade na produção, temos uma estabilidade de preço, temos um incremento, como já comentado pelo Danilo, a respeito do desconto em relação ao Brent, favorecido por fatores circunstanciais de alguns países, por fatores estruturais, como é a IMO, que veio aí para ficar e que vai ter realmente desenlace, na nossa opinião, de médio e longo prazo na comercialização desse tipo de óleo. Então, Atlanta, olhando e comparando
aquilo que tem acontecido no Brasil, e vou tirar fora, sem dúvida, a seção onerosa, que é de outra natureza, outra magnitude, que não dá para se comparar, mas olhando os últimos deals que têm ocorrido no Brasil, a Atlanta, sem dúvida, na nossa opinião, sobra. Né? A Atlanta tem hoje um 2P de 224 milhões de barris, podendo ir a 3P a 250, 255 milhões ainda, que precisa, obviamente, de alguma comprovação. Então, a Atlanta hoje, como a Barra está fazendo, e eu não tenho aqui a procuração de ser um vendedor para a Barra, né? A Barra está vendendo algo, então, em torno de 120 milhões de barris, 110 milhões de barris. Realmente, dos últimos dias que nós temos observado, não existem volumes compatíveis com essa magnitude. Então, a Atlanta é, sem dúvida, uma excelente oportunidade que quem quer entrar jogando no Brasil e, eventualmente, quem quer incrementar a sua produção. Esse pode ser o nosso caso? Poderia. No entanto, nós temos uma política e temos combatido mesmo e verificado algumas oportunidades, mas sempre levando em conta a nossa diversificação de fonte de receita. Nós precisamos fazer isso. Nós já estamos vendo Manati terminando sua produção entre 23 e 24, e a gente olha para qualquer escalada que a gente possa fazer em Atlanta, versus o que a gente vai poder fazer ao longo desses próximos anos. Então, em princípio, que a gente não sabe qual é o valor de venda, nós temos algumas prerrogativas em relação à venda, né, atribuídas através do JOA, por sermos sócios, etc. Porém, em princípio, nós mantemos a nossa ideia de diversificar nossas fontes de receita, como uma forma de estabilização, para que a gente possa planejar a nossa alocação de capital, planejamento financeiro e etc. Então, em princípio, a gente não estaria olhando para essa compra. Em princípio, que vai, sem dúvida nenhuma, depender de que valor ela vai estar vendendo. Mas para nós, Atlanta, tá certo? Seja pertencendo à Barra ou não, né, ou a quem possa vir, teve uma valorização significativa, olhando os resultados que ela está obtendo e com a produção, né, a decisão do SD, o incremento da produção e os efeitos comerciais que o mercado tem proporcionado a este óleo. Então, é uma boa oportunidade, sem dúvida, mas para nós ainda está a preconização para diversificação da receita e não um escalonamento, não um estaqueamento e uma dependência única de um único campo. Mas isso nós só vamos saber a partir do processo que a Barra deverá iniciar, ou se já não iniciou, não sabemos. Ok? Tá claro, pessoal. Muito obrigado pelas respostas e parabéns pelo resultado. A próxima pergunta é de Fernanda Cunha, do Citibank. Boa tarde a todos. Obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira é com relação a Carcará. Eu queria só voltar no CAPEX que foi mencionado, acho que vocês falaram que é em torno de 1 bi a 1,5 bilhões. Eu queria ver se vocês podiam dar um pouquinho mais de granularidade de como é que vai ser o breakdown entre drilling, completação. A gente ainda pode trabalhar com aquele mesmo valor do último poço, se não me engano, foi em torno de 85 milhões de dólares. E também, só perguntando o tamanho do FPSO, a gente sempre falou, discutiu em torno de um FPSO de 80 mil barris dia, vocês agora já estão dando um gasto de 50 a 70 mil barris dia. O que levou a essa redução de tamanho do FPSO? Desculpa, eu falei Carcará, mas é Atlanta, tá? Perdão. A minha outra pergunta era de Carcará. Se a gente podia, se vocês podiam, por favor, dar também alguma ideia de timing para o reembolso de Carcará. Se a gente ainda também pode ficar trabalhando com aquele valor pré-imposto em torno de 145 milhões de dólares. E se me permitem só falar também de Sergipe e Alagoas, quando que a gente pode esperar, qual seria o timing para o primeiro óleo dessa campanha de exploração? E se vocês também podiam falar qual é a ideia do tamanho dessa campanha, quantos poços que vocês estão pensando em perfurar. Obrigada.
Muito bem, Fernanda. Você bem que você corrigiu. Mas se fosse Catarata, ia ser por aí também. Os 10% provavelmente ia ser perto desse mesmo valor, né? E você vê que o preço por barril, o CAPEX por barril não estaria muito diferente mesmo. Só que Catarata tem provavelmente 5, 6 vezes mais que aí. Mas olha, com relação à Atlanta, do CAPEX e o tamanho do FPSO, o Danilo vai te responder aí o porquê dessas mudanças, tá bem? Ok, Fernanda. Vamos começar pelo CAPEX. Como Lincoln informou, nosso CAPEX está entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares para 100%. Então, na verdade, seria 1 bilhão para a primeira etapa, ou seja, 5 poços perfurados, completados e interligados ao novo FPSO, e mais 500 milhões numa segunda etapa para perfurar e colocar mais 4 poços. A princípio, a divisão de CAPEX, eu diria que 50% para drilling e completion e 50% para o restante. O valor utilizado, o valor gasto para esse poço é um valor base bom para ser utilizado, e a gente está utilizando um fator de otimização por conta da continuidade da campanha. Não é uma contratação para um poço, e sim para 4 poços, mais 5 poços, e talvez ainda um poço exploratório em Piapara. Então, nós imaginamos que haverá um ganho em relação ao custo que nós estimamos e realizamos para o terceiro poço de Atlanta. Quanto ao tamanho do FPSO, quando nós falávamos em 80 mil barris por dia, isso foi em 2012, no sistema definitivo que nós propusemos para a ANP, nesta época, com preço de barril a $100, em torno de $100. Né? A partir da queda do dólar, da crise mundial, nós reformulamos isso, e já há algum tempo que nós viemos falando em uma diminuição, um escalonamento desse desenvolvimento de Atlanta. Nós chegamos a falar, há muito tempo falamos 70 mil, e nas últimas conversas que temos tido, ressaltamos a possibilidade de ser de 50 mil a 70 mil. E é isso que nós vamos para o BID. Dependendo do mercado, dependendo do que o mercado ofertar, nós estamos nesse patamar, entre 50 mil e 70 mil. O de 50 mil nós alongaríamos o patamar de produção, assim como está acontecendo hoje no sistema antecipado de Atlanta. Nós temos capacidade hoje de colocar 35 mil barris por dia, e estamos em 30 mil. Por isso que nós temos um guidance para o ano todo de 28 mil, mais ou menos 10%, e é isso que acontecerá no definitivo. Caso optemos por um FPSO de 50 mil, teremos 50 mil com um patamar alongado. Caso optemos por um de 70 mil, teremos uma produção pico de 70 mil, mas com uma queda mais rápida. Ok? Respondendo a pergunta sobre o recebimento de Carcará, sim, o valor que tem pendente são 145 milhões de dólares, que é 38% do preço, e a nossa expectativa é de que ele o trigger para pagamento é a unitização, né, da área de concessão com a área externa, a área de partilha, que tem basicamente o mesmo consórcio, à exceção da PPSA, que está na área da partilha e não na área da concessão. E a nossa expectativa é de que isso seja concluído ao longo do próximo ano, ou seja, até o final de 2020. Eu vou passar para o Mendes aqui para comentar sobre o timing de Sergipe Alagoas.
Boa tarde, Fernanda. Em primeiro lugar, obrigado pelo otimismo aí já de primeiro óleo, já falando de primeiro óleo isso aí para Lagoas. A gente está... A questão do primeiro óleo depende muito das características da descoberta que venha a ser realizada, né? O que a gente tem visto do operador, no caso do desenvolvimento da descoberta que eles têm feito lá na região da Guiana, é que eles fizeram um processo bastante acelerado, né? Teve, entre a descoberta do Liza e o primeiro óleo vai ser em torno de 5 anos. Então a gente está trabalhando com essa faixa de 5 a 6 anos internamente, né, para uma possível descoberta. Mas obviamente vai depender das características da descoberta, né? Em que lâmina d'água, tamanho, nas características de óleo e gás. Então isso aí depende muito após a realização da descoberta. A gente vai ter um cenário mais claro em relação ao tempo para o primeiro óleo. Tá? Ok, excelente. Obrigada e desculpa mais uma vez aí a confusão. A próxima pergunta é de Luiz Carvalho, do grupo UBS. Olá, pessoal. Lincoln, Paulo, Danilo, tudo bem? Eu sei que o Gabriel Barja fez umas perguntas, mas eu queria voltar, na verdade, fazer outras 2 perguntas. A primeira, Lincoln, se puder ajudar a gente a entender como é que foi a dinâmica do leilão da 6ª rodada, na visão de vocês. Eu até vi uma reportagem, uma entrevista com algumas falas suas, mas se você puder dar um pouco mais de detalhe, como é que foi a dinâmica, por que vocês acreditam que não teve bid para as outras áreas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, acho que um dos riscos que a gente vê pelo case em relação aos compromissos de CAPEX para frente. Na verdade, vocês estão hoje com aproximadamente 1,2 bi de reais em caixa. Se eu não me engano, Paula vai lembrar disso, acho que é exatamente quando vocês levantaram no IPO, há exatos 10 anos atrás. Mas hoje vocês têm um compromisso eventual de caixa para frente, com o desenvolvimento de Atlanta e com Sergipe e Alagoas e eventuais outras frentes, até vocês entraram, pelo menos estavam inscritos no leilão da 6ª rodada, que eventualmente vai fazer com que esse caixa seja drenado, vamos dizer assim, apesar da geração de caixa que vocês têm para frente. Só queria entender, talvez um pouco da Paula, como é que é a cabeça nesse sentido, dado que agora tem algumas outras possibilidades, pelo menos sendo estudadas como do Reserve-Based Lending, como é que está a cabeça de vocês do ponto de vista de alocação de capital e desembolso de caixa? Obrigado. Bom, Luiz, realmente esse leilão ele foi, eu diria, até controverso, né? Houveram muitas teses, muitas teorias. Eu creio que vai proporcionar muitos avanços também, né? A gente já viu que há o caso, talvez, do sistema que está de partilha, que provocou algumas inseguranças, sobretudo no que tange a seção onerosa. Então, isto provocou algumas dúvidas. Tivemos 4 leilões, nós entramos em um deles, que foi o dos blocos em oferta permanente, adquirimos 3 blocos em Sergipe, obviamente com preços muito bons, mas também sempre a gente espera algum tipo de concorrência, que não houve. Mas o que a gente vê é que um denominador comum, bônus muito altos. Isso foi um denominador nos 3 leilões que ocorreram, da 16ª, da seção onerosa e da 6ª, né? E o que a gente talvez perceba na 6ª é que houve um certo esgotamento, obviamente, sob o aspecto financeiro das companhias, né? A 16ª teve competição, né? Foram muito poucos blocos que não saíram, acho que um ou 2 blocos não saíram, mas os blocos que saíram foram de muita competição, com destaque para o bloco da Total, que venceu BP e Petrobras com 4 bilhões e alguma coisa, e sem dúvida houve uma exigência razoável de caixa. Na seção onerosa, além dos bônus, alguma falta talvez ainda de informação,
adequada para uma análise financeira também adequada das companhias quanto às negociações que com haver. Isso está sendo muito discutido na própria indústria. E na sexta, eu acho que houve um esgotamento, sim. Houve esgotamento dessa parte financeira que não permitiu, por exemplo, a Petrobras cobrir sozinha o restante dos 30% que ela já tinha direito. Ela tinha direito de 30%, obviamente, como foi difícil, provavelmente, a consecução de um consórcio, ela não seguiu à frente para cobrir os 100%. Nós podemos dizer, eu posso francamente dizer para vocês, que houve tentativas, e nós mesmos fizemos tentativas de participação. Mas a formação de um consórcio que convirja a várias companhias, dado o montante de bônus que estava se exigindo ali, não é algo para se fazer entre uma ou duas companhias. Então, você precisa de mais companhias para que fechem, grandes ou pequenas, não interessa. Precisa ter uma convergência do work interesse, da área, de quanto que cada um vai ter, de quanto que vamos dar. E essa convergência foi difícil na medida que a capacidade, o espaço que tínhamos, a janela para este investimento estava extremamente constrangida pelo valor dos bônus. Então, isso foi um dificultador, que eu espero, e toda a indústria espera que o governo reveja esses bônus, porque tem competição, e ao mesmo tempo progrida na avaliação da real necessidade do contrato de partilha. Sem dúvida nenhuma, a Petrobras, dado que fez manifestação de várias áreas, levou algumas delas e teve uma grande vantagem com isso e, sem dúvida nenhuma, dada esta dificuldade, eu diria, sobretudo comercial e financeira, a Petrobras foi a grande vencedora desse leilão, mas talvez esse tipo de dificuldade não ocorra mais. Nós esperamos que não ocorra, porque se for diferente, facilita a uma empresa como a gente participar de leilões dessa natureza, sem dúvida, dentro e obedecendo e respeitando as nossas limitações, que é a sua segunda pergunta, que a Paula, então, vai te responder, que é a nossa liquidez. Nós preservamos muito isso. E eu posso te dizer que, tendo sempre isso em mente, não nos permitiu fechar algumas coisas. Mas não quer dizer que a gente desistiu do leilão. O leilão não foi bem, mas o pré-sal só está na sua infância no que diz respeito à prospectividade e à produção. Nós não temos dúvida quanto a isso. E eu passo a Paula, que então vai falar um pouco mais a respeito do caixa e do CAPEX. Oi, Luiz. Bom, comentando aqui um pouco da parte financeira, a gente hoje tem 1,5 bi de reais no caixa, né? Eu acho que você mencionou 1,2 é o nosso caixa líquido. E aí a gente tem duas dívidas que, na verdade 1,3 mais ou menos de caixa líquido, a gente tem duas dívidas de longo prazo no balanço da companhia. Quando a gente olha o nosso portfólio, eu acho que de compromisso efetivo que a gente tem hoje, o que tem no radar aí no curto prazo, é o desenvolvimento definitivo de Atlanta. Que, como eu comentei antes, ele tem um espaço, sim, para alavancagem. Acho que é um projeto que já não tem mais risco de reservatório, risco exploratório, né, já é uma reserva conhecida, a produtividade dos poços é conhecida. Então, acho que a gente vê apetite para alavancagem, para dívida nesse projeto, que torna a nossa estrutura de capital também mais eficiente, mais saudável na companhia. Então, acho que a ideia é essa para financiar grande parte do CAPEX de desenvolvimento de Atlanta. Sergipe e Alagoas, a gente não tem compromisso de poço, né? Mas, claro, a gente tem 9 blocos ali na bacia, então a gente sabe que não vai ser só um poço exploratório. É claro que a quantidade de poços exploratórios ela vai depender do resultado que a gente for obtendo. É uma área de grande potencial, então acho que a nossa área técnica está bastante confiante nos resultados que possam vir dessa área, mas dimensionar CAPEX para essa área, por enquanto, ainda é um dado meio fluido, né? Porque são números que dependem do resultado que a gente encontrar na área.
Então, na verdade, a nossa questão de alavancagem, ela é um bom problema que é tão maior quanto mais óleo for encontrado e quanto mais desenvolvimento tiver naquela região. E aí a gente vai ter diversas equações para isso. É claro que a gente, como o Lincoln colocou, a gente preserva a liquidez, né, e trabalha de uma forma bastante diligente com relação à financiabilidade da companhia. Então, a gente tem modelagens internas que consideram alguns números de CAPEX, mas primeiro que o resultado de um poço é binário, né? Então, tanto você pode ficar só nos custos exploratórios, quanto ter que ter uma reserva para o desenvolvimento. E depois que, dependendo desse resultado, abre-se também outras formas de você equacionar essa necessidade de capital. Hoje, por exemplo, a gente tem 30% na área, então, eventualmente, se eu precisar reduzir um pouco a minha participação, pode ser uma das formas. Antes disso, a gente tem que pensar em aumentar a quantidade de dívida no balanço, claro que dentro de parâmetros aceitáveis, sem aumentar o risco de financiabilidade da companhia, mas eu acho que a gente tem bastante espaço aí, tanto em termos de participação, de stake que a gente já tem na área, quanto de espaço no balanço para alavancagem. O próprio fluxo do definitivo ajuda a gente a ter mais espaço no balanço. E a valorização da companhia, sei lá, eventualmente lá na frente, a gente pode também pensar em outras formas de captação para desenvolvimento de Sergipe e Alagoas. Acho que isso hoje para a gente não é um impeditivo para novos investimentos. A gente ainda vê espaço para novos investimentos baseados na nossa financiabilidade de longo prazo. Justo, tá ótimo. Não, eu tinha me referido justamente a 1.2 líquido, é isso aí mesmo. Tá bom. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é de Christian Audi, do Santander. Oi, Lincoln, Paula e time, tudo bem? Duas perguntas. A primeira, vocês tiveram uma melhora expressiva, né, uma queda, eu diria, no custo de extração devido ao aumento de produção. Só queria entender mais a sua expectativa olhando para frente, se esse trend deve continuar com essa magnitude ou vai ser algo mais, um pouco mais devagar. E a segunda pergunta tem a ver com tópicos, se, como você estava comentando, Lincoln, se o governo não faz ajustes a todo o processo de leilões que podem ser refeitos, né? Isso provavelmente só deve sair para o ano que vem. Estou falando mais nos de pré-sal. Você acha que tem a capacidade de isso abrir uma porta para vocês talvez serem mais ativos nesses leilões de pré-sal via consórcios, dada essa expectativa de uma mudança do governo que ajudaria, né, uma maior participação nesses leilões? Obrigado. Cristian, obrigado. Com relação ao custo, o Danilo pode explicar um pouquinho mais e trazer um pouco mais de cor para o que a gente vai observar com o aumento da produção. Cristian, deixa eu ver se eu entendi. Para o SPA, os custos estão definidos, né? A gente tem contratos de longo prazo, então esperamos a manutenção desses valores que Paula falou aí, em torno de 18, 19 para esse primeiro ano e, logicamente, com mais 1 ou 2 anos aí de um pouco de elevação devido à queda de produção, né? Vai ter um patamar, um declínio aí nos últimos anos de 21 e 22. No sistema definitivo, não devemos observar crescimento, apesar do aumento de produção, 50 mil, deverá haver também um aumento de custo que nós estamos, pelo menos nas nossas contas, nas nossas previsões, dessa manutenção. O FPSO para 50 mil deve ser mais caro, as taxas diárias dele, mas plenamente compensado pelo aumento da produção. Então, nossa estimativa, nossos estudos fixam aí esse preço de óleo não maior que 20, ok? Obrigado.
Bom, Christian, eu diria para você assim, se eu fosse responder sim ou não, é que sim. Porque a gente foi muito educacional o que ocorreu agora, até para trazer todos nós, e sobretudo o governo, para o pé no chão. Né? Houve uma certa fadiga das companhias de estarem nessa espiral de crescimento com os bônus e a participação, etc. Não diminui o atrativo do pré-sal. Mas o que aconteceu vai nos trazer, provavelmente, uma racionalidade na fixação dos bônus, talvez haja uma certa flexibilidade nesses próximos contratos, se ainda houverem da partilha, de tal forma que mais companhias possam estar presentes, de diferentes tamanhos. E quanto mais companhia estiver presente, quanto mais até operadores, e nós também poderemos até ser operador em pré-sal, porque a gente já tem, nós montamos a companhia para que faça isso. Mas quanto mais operadores tiverem, muito melhor para uma companhia do nosso tamanho, porque a gente pode participar dentro daquelas condições que eu acabei de falar há pouco, dentro dos limites que a gente possa ter, de uma visão de diversificação de fontes de receita, e o pré-sal por ter alta prospectividade, baixo risco e etc., e com a infraestrutura crescente de escoamento que está já ocorrendo, permite a gente pensar no médio prazo em ter também essa possível fonte. Não é uma promessa que a gente entra e é muito menos que a gente venha vencer alguma coisa. Mas eu vejo com bons olhos e vejo como uma melhora na possibilidade de uma eventual participação nossa com a decorrência do que aconteceu nesses 3 leilões. Os 3 leilões foram extremamente educacionais para todos nós, né? E que, porventura, traga e continue trazendo novos participantes. Apesar de a gente ter visto isso com 2 novas companhias, a KPI, que entrou, a Petronas, que chegou, e chegou bem, chegou forte, com muita disposição, isso foi ótimo. Mas nós não vimos a continuidade disso nesses mesmos leilões. Mas deverá acontecer, é a nossa torcida, é a nossa perspectiva, desde que o governo faça as correções necessárias. Ele precisa fazer essa correção, precisa fazer essa avaliação, e eu creio que isso aumenta a chance de que a gente possa participar dentro dessas condições, olhar o upfront e olhar também o longo prazo com relação às exposições, que a gente crê que poderá vir a ser compatível desde que a gente participe ali entre os limites de 10% a 20% na média. Então é isso que eu acredito. Eu acho que o país vai ganhar com qualquer modificação que venha a se ocorrer para 2020. É muito claro, Lincoln. Agora, essas modificações são fáceis de fazer? Quer dizer, de bônus eu pensaria que sim, mas outras você crê que são fáceis de fazer no curto prazo? É uma coisa mais de longo prazo? Em outras palavras, é algo que pode ser feito de tal forma para que esses leilões possam ocorrer outra vez na segunda metade do ano que vem? Ou é algo mais complexo que requer uma participação mais ativa do governo, um capital político mais alto do governo, então pode demorar um pouco mais para acontecer? Eu não vou citar a possibilidade da sessão onerosa que deve voltar. Ficou mais ou menos evidente, pelo que nós lemos nos jornais, que faltou um pouco de claridade como é que deveria ser o valor e as premissas para o reembolso de Petrobras. Isso foi o que eu li, porque nós não participamos disso e não tivemos discussões, então fica difícil para eu falar, mas isso deve voltar. Mas isso deve voltar pelo menos com mais claridade do que deve ser discutido com a Petrobras, como e que montante. Eu acho que pelo menos isso o governo e a própria Petrobras vai evoluir, porque a Petrobras tem interesse também que essas áreas saiam para a sua própria planificação financeira. Mas eu creio que, uma vez o governo já tendo uma melhor perspectiva de bônus, que está na mão dele, e dos mínimos do profit oil, para que haja, na verdade, uma mutualidade entre o que eu estou pondo no risco e o que
lá na frente eu vou devolver para o governo, porque isso era um ponto, a janela, pelo que nós observamos, para um incremento muito brutal dos mínimos que estavam estabelecidos, era muito pequena. Então, isso talvez tenha inibido algumas companhias de permanecerem. Com relação a uma mudança na parte regulatória, por exemplo, a eventual diminuição da presença da Petrobras caçando essa possibilidade que ela tem de enumerar as áreas, ou até o que a indústria, os jornais têm comentado muito, e a indústria também, a própria eliminação da picanha, daquela área de restrição do pré-sal, já ajudaria os leilões e não seria uma mudança regulatória, projeto de lei, tão forte quanto a extinção, por exemplo, do sistema de partilha. Isso pode acontecer? Pode. A gente ouve muitos comentários, mas ainda no calor da surpresa que foi a pouca participação de algumas companhias. Eu acho que tem espaço para avançar, né? E o avanço pode ser na fixação de bônus e profit oil, mantendo então ainda o regime e talvez na modificação desse benefício da Petrobras e da extinção da picanha, que parece ser coisas mais simples de fazer do que a própria extinção do modelo. Mas, avançando, eu acho que se avança na direção de um único modelo, que era o ideal mesmo. Um único modelo de concessão, é mais clean e permite uma avaliação, sobretudo econômica e de governança, muito mais fácil de ser feita e de ser avaliada. Eu acho que nós vamos evoluir. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem da webcast e é de Vicente Zancan Frantes. A política de proventos em 2020 fica mantida ou haverá alteração em relação a 2019 e 2018? Bem, é o seguinte, nós já temos uma política pré-estabelecida de dividendos, que são 15 centavos por ação anual. Essa política nós vemos mantendo desde 2013 e pretendemos continuar com essa política. Até que, na verdade, a gente venha ter um fluxo de caixa maior e previsível, obviamente nós poderíamos mudar esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, para 2020, o que se espera é isso. Nós fizemos em 2019 e em 2018 uma distribuição que foi extemporânea de dividendos, sobretudo em função de um excesso de caixa que a gente tinha, da menor utilização para a implementação da nossa política de participação naquele momento e nesse ano também, sobretudo voltada para Sergipe e Alagoas, e conseguimos cumprir a estratégia estabelecida e dessa forma nós decidimos então fazer essas duas distribuições, 2018 e 2019. Para 2020, a gente hoje só pode dizer que a gente mantém a intenção de distribuir aquilo que está na nossa política, de 15 centavos. Mas a gente está evoluindo nessas coisas e vamos olhar como é que é a implementação dessa estratégia, que nós acabamos de dizer, vamos ter um desencaixe razoável de caixa com o SD de Atlanta, vamos ter outros leilões. Então, existem outros elementos, outros vieses que interferem nisso tudo. Mas o que eu posso dizer hoje, até porque essa é uma decisão que não é especificamente do management da companhia só, mas interfere também com a área do conselho, etc., a nossa intenção é manter essa política. E, no médio e longo prazo, modificá-la na medida que a gente tenha previsibilidade de crescimento das nossas receitas. Tá bem? Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Lincoln Guardado para as considerações finais. Bem, meus amigos, eu agradeço muito a presença de todos, as perguntas que foram realmente bastante elucidativas. Eu acho que deu um pouco mais de cor, inclusive, à nossa apresentação. Eu espero que a gente tenha solucionado, na medida do possível, as incertezas que você tem, mas quero renovar que nós estamos bastante otimistas com o desempenho da companhia, com esse futuro, e renovar novamente que a nossa área de relações com o investidor fica à disposição de vocês a qualquer momento para esclarecimentos adicionais, e nós vamos procurar mantê-los informados, já que nós temos um pipeline de eventos muito importantes para acontecer ainda no final desse ano, com novas licitações, e mantê-los informados para que vocês tenham cada vez mais elementos para que possam avaliar e discutir conosco os futuros de nossa companhia. Muito obrigado a vocês todos e boa tarde. A audioconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.